A Máquina do Destino, uma série da Apple TV, justamente da TV Apple TV, justamente para falar sobre o que seria da nossa vida se nós não tivéssemos feito o que fizemos dela. Então essa série ela é bem interessante, arrastada, não é uma série tão gostosa de assistir, não pelos incômodos emocionais que ela traz, não, é porque eu acho que o roteiro é fraquinho mesmo, mas ela traz alguns insights, algumas observações, alguns pontos que são relevantes para a gente poder conversar, para a gente poder prosear aqui. Uma das cenas que mais me impactaram e que eu decidi trazer para você essa série é justamente a cena em que. E aí vem um alerta de spoiler, mas eu não vou te dizer qual é o personagem, não vou te dizer em qual episódio for, então é um spoiler daquele jeitinho que você sabe que você só tem aqui, né? Que não é aquele spoiler escancarado que te conta todo o final. Então, essa pessoa vai até essa máquina, então é uma máquina que chega numa cidade de maneira misteriosa, sem grandes explicações, e que causa um burburinho nessa cidade, justamente porque ela traz verdades sobre o destino das pessoas e ela traz experiências, perspectivas sobre o destino das pessoas se elas não tivessem se obrigado a fazer o que fizeram, se obrigado a seguir pelo que seguiram, se obrigado a viver a vida que viveram. E quando eu falo se obrigado, é nesse lugar de que não tem ninguém te obrigando a fazer o que você faz, né? Mas, de certa forma, você não consegue sair desse emaranhado, você acaba fazendo o que está fazendo. E nas sessões de terapia, eu atendo diversas pessoas atualmente, elas vêm justamente com essa subjetividade. Quem sou eu nesse movimento? O que eu estou fazendo, afinal de contas? Por que eu não saio desse relacionamento? Por que eu não saio desse trabalho? Por que que eu deixo as pessoas fazerem o que fazem comigo? Por que que eu me comporto dessa maneira? Então, são enigmas, são perguntas trazidas que a gente encontra no set analítico e que a gente pode se referendar de são reflexões internas mesmo. Que tal se você tivesse uma máquina que pudesse desvendar para você quem você seria, se não, quem você teria sido, se você não fosse quem você é? E se fosse uma máquina que pudesse te voltar no tempo e te dar uma nova perspectiva de quem você é ou das possibilidades que você pode ter na vida? Então, veja que nessa máquina aparece para determinadas pessoas que elas são pessoas inteligentes, que elas leem muito, que elas leem bastante. E aí essas pessoas saem encorajadas por conta dessa máquina, desse diagnóstico, né, esse prognóstico, elas saem encorajadas e elas começam a ler mais. Tem pessoas que saem, porque você seria uma ótima motociclista. E aí a pessoa sai daquela máquina com esse prognóstico e vai lá e compra uma moto e começa a pilotar uma moto, uma pessoa extremamente conservadora, que tem medo de tudo, e de repente ela se vê se soltando, se explorando, se autoexplorando, sabe? Se autodescobrindo em diversas possibilidades reais de, de sair daquelas limitações que elas se autoimpuseram, que a sociedade impôs, mas que no fundo elas sabem que foi uma autoimposição. Então, a reflexão que eu quero trazer para você, a primeira das, é que será que essa vida que você está vivendo hoje, da qual você se queixa, ela não está sendo só assim porque você não quer reconhecer que foi você que se colocou nesse movimento? E aí, mais uma vez, né, tem uma frase famosa de Freud que ele fala: qual é a sua responsabilidade na bagunça que você se queixa? Qual é a sua responsabilidade nessa vida que você se queixa, que você não se reconhece? Entende? Qual é a sua responsabilidade? É pegar as rédeas da sua vida e começar a seguir por aquilo que é você, por aquilo que te interessa, por aquilo que te apetece, né? Eu falei em outro vídeo aqui que, por exemplo, a pessoa ela pode fazer várias coisas,
Mas se ela não quiser fazer essas coisas, não adianta poder, porque não vai fazer. Não faz, gente. A gente não faz o que a gente não quer, genuinamente. Por isso que muitas vezes a gente permanece em relações que não são boas pra gente, que são tóxicas, profissionais, sentimentais, afetivas, com amigos. Mas porque a gente tem ali um ganho secundário. A gente está ganhando alguma coisa, mas a gente não consegue confessar para nós mesmos, né? A gente não consegue ser honestos com nós mesmos. E aí a gente se põe a fingir que é o outro que está obrigando, a fingir que o outro está oprimindo, a fingir que o outro está impondo, enfim. Seja a justificativa que você tenha. E aqui nesse episódio, eu acabei nem trazendo a imagem desse episódio, mas dá para você saber, até porque eu não quero adiantar muito spoiler, mas então, um determinado dia, esse personagem ele vai até a máquina, meio receoso, porque é um dos últimos que vai consultar essa máquina, e aí ele vai consultar essa máquina e lá ele vê que um dia ele experienciou um amor que ele nunca tinha concebido que poderia experienciar. E aí ele sente um amor, uma afinidade, um afeto por alguém. E esse alguém começa a frequentar a casa dele, o espaço dele, e esse alguém começa a demonstrar o mesmo amor, também o mesmo sentimento. Mas aí, do nada, absoluto nada, esse amor simplesmente desaparece, evapora. Dá o famoso ghosting, né? Dá o famoso ghosting e desaparece. Olha que interessante, ele passa anos e essa máquina sabe que a vida dele está parada nesse momento. A vida dele congelou nesse momento. Então, veja, ele já é uma pessoa mais velha e ele passa anos congelado naquele momento, sem se dar conta que aquele momento foi tão importante para ele. Porque até então ele não sabia que ele sentia na alma uma infelicidade, uma tristeza, mas que ele não sabia explicar de onde vinha. Ele não sabia que aquele vazio que ele tinha na vida dele era autoimposto porque ele ficou preso lá esperando uma resposta. E aqui é que vem a beleza desse episódio específico, a beleza dessa série. Porque aqui aparece a máquina. Numa segunda etapa, a máquina começa a dar respostas de como seria a situação se tivesse dado continuidade. Então aí a máquina vem e revela para ele uma conversa entre ele e essa pessoa que desapareceu. E aí é muito bonita, assim, é poética essa conversa, porque eu vejo no set analítico quanto que algumas pessoas ficam paralisadas, congeladas mesmo, em determinados locais da sua vida, né, em momentos congelados em determinados momentos da sua vida, à expectativa de algo que não vai acontecer. E aí nessa conversa a pessoa fala, ele fala, eu queria saber se eu fiz alguma coisa errada, por que você não voltou? Eu queria saber o que aconteceu para você não voltar, porque eu senti reciprocidade. E aí a pessoa começa a falar, eu não voltei porque eu sofri um acidente. Ele fala, nossa. Aí logo em seguida ele fala, não, eu não voltei porque eu tinha filhos e marido, esposa em outro lugar. Aí a pessoa que está recebendo, não, eu não voltei porque eu tropecei e mudei de emprego. Não, eu não voltei porque meu telefone pifou e aí eu perdi todos os contatos. Aí ele vai dando uma sequência de desculpas, uma sequência de justificativas, uma sequência de respostas. E aí o personagem vira e pergunta: tá, mas o que que foi afinal de contas? O que que aconteceu afinal de contas? E aí tem a resposta linda, que é como você lida com essa falta de resposta. Essa pergunta é tão analítica, ela é tão analítica porque você dá para o outro o que é do outro e você pega para você o que é seu.
O outro te devia uma resposta, concordo, porque é muito infantil, infantiloide, né? Você sair de uma relação, você sair de uma vida da outra pessoa sem dar a menor justificativa, sem dar a menor explicação. Infantiloide. Para além das coisas reais que acontecem, né? Então a pessoa morreu, realmente o telefone explodiu, enfim. A gente sabe que quem quer faz, né? Mas, para além dessa resposta infantiloide, é como eu carrego isso. É como eu encaro isso. É como eu decido, gente, aqui é decidir. É como eu decido levar, ser conduzida por esse evento, por essa situação. É como na posse de quem eu sou, decido ser conduzida nessa situação, nessa relação. Nossa, deu uma libertação para ele nesse momento. Nesse momento, o mundo dele virou de ponta cabeça, igual tá aqui nessa imagem, né? Igual tá aqui nessa imagem. O mundo dele virou de ponta cabeça. Porque ele falou: é, entendi. E o outro ainda fala, né? O outro ainda fala assim: o que muda para você que eu justificar? O fato é que eu não fui mais. O que muda para você eu justificar? Vamos supor que o cara tivesse morrido, né? Que a pessoa tivesse morrido. Ah, realmente, então não tinha mesmo como a gente continuar junto. E você não seguiu porque ele morreu? Você ia poder fechar a porta, né? Porque tem gente que fala assim: ah, não, mas eu queria fechar a porta. Eu queria parar, eu queria acabar. Ok. Eu não sei se você está conseguindo compreender exatamente o que eu quero dizer, mas essa frase, ela liberta, igual isso aqui, ó, vamos nos permitir, né, ser livres, igual tá aqui, nos permitir ser livres. Essa frase, essa cena, ela liberta justamente porque você vê que é responsável pelo seu destino é você. E o quanto que você se martiriza pelo que é do outro. E o quanto você fica dando ao outro a posse e a decisão do quão vai ser valiosa a sua vida para você, do quão vai ser significativa a sua vida para você. Entende? Então, o quanto que você tem feito esse movimento de esperar que o outro responda para que você reaja no final das contas. Você está vivendo na base da reação, da reatividade, e não da base da ação, daquele que cria, daquele que decide, daquele que faz. Por que é importante para você ficar nesse lugar da reação e não vir para o lugar do protagonismo? O que você está ganhando aí? Vale analisar, né? Vale analisar. Se você precisar de sessão de terapia, me manda um e-mail aqui para a gente poder prosear, agendar, ajustar a agenda. Se você quiser prosear, estender essa conversa e me dizer algum caso, que a gente possa fazer outro vídeo, que a gente possa trazer outros pontos, me conta aqui. Me diz se você assistiu essa série, o que que você achou dela, se você gostou ou não gostou. Me conta aqui, me deixa saber, para eu não ficar me sentindo aqui sozinha, falando sozinha, me dá a sua parte também. Então, se inscreve no canal, curte esse vídeo e já compartilha com seus amigos também, porque precisa ter, a gente aumentar essa comunidade de pessoas que querem fazer uma visão profunda e analítica dos personagens e das séries preferidas de cada um de nós, tá bom? Reverbera comigo. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo.